Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Curralo. Este é o primeiro vídeo deste novo canal. E como vocês podem perceber aí pela imagem, eu vou fazer esse primeiro vídeo falando um pouquinho sobre o Evangelho de Eclesiastes. Eu tive a oportunidade de lê-lo hoje e pude notar que esse evangelho é um dos menores evangelhos em quantidade de páginas que tem na Bíblia Sagrada, se não for o menor, tá? E sua leitura, além de ser muito gostosa, ela é muito importante e nos ajuda a compreender também tudo que nós, especificamente brasileiros e brasileiras, estamos passando em nosso país atualmente, tá? Antes de começar a lê-lo, é importante saber por quem ele foi escrito. Na Bíblia, né, não fica muito claro isso. E para começar, o Evangelho de Eclesiastes, ele foi, melhor dizendo, o Evangelho de Eclesiastes, ele está presente no Antigo Testamento, tá? Começando logo após o término do Evangelho dos Provérbios, certo? Ou do livro dos Provérbios. Bem, então, no livro de Eclesiastes estão registrados o pensamento do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções, e concluiu que tudo é ilusão. O Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. Esse homem fala das suas vitórias e derrotas, do seu pessimismo e otimismo, da sua esperança e desespero. Mas esse homem não se esquece de Deus e descobre verdades consoladoras. O sábio aconselha os jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte para o pó da terra e o espírito volte para Deus que o deu. E no final do livro, o sábio afirma: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, como se percebe, esse evangelho ele foi escrito, né, por um rei, tá certo? E esse rei reinava em Jerusalém, sendo esse rei filho de Davi, como a gente vai ver no começo do evangelho, tá? Por que eu digo que esse evangelho é importante para nós lermos e que após a leitura dele nós compreenderemos a situação que a gente passa em nosso país atualmente? Porque nele nós vamos ver e observar nitidamente a situação de corrupção nítida que o nosso país vive de alguns bons anos para cá, né, de alguns bons anos já, com o que está escrito nesse evangelho. Então, não se surpreendam com o que tiver escrito aqui. Então, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1. A vida é ilusão. Versículo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Versículo 2. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Versículo 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Versículo 4. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Versículo 5. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Versículo 6. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar,
porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios, e tudo começa outra vez. Versículo 8. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Versículo 9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Versículo 10. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Versículo 11. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Tá? Essa passagem aqui, esse último versículo desse primeiro capítulo, que é o versículo 11, ele está de muito acordo com os ensinamentos passados pelos Espíritos a Allan Kardec na escritura das obras espíritas, a saber, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? Então, a gente sabe que o Espiritismo, ele acredita na reencarnação e nos traz essa questão, né? Que a vida que nós vivemos aqui atualmente não é a primeira, bem como pode não ser a última encarnação nossa. Então, se a gente levar isso em consideração, é interessante notar a correlação que essa questão da reencarnação tem a ver com esse versículo 11 do primeiro capítulo de Eclesiastes, que diz: ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Quando nós reencarnamos em uma nova encarnação, nós somos levados a esquecer nossas vidas passadas, para que o que nós fizemos nelas e tudo o que aconteceu nelas não interfiram nem positiva nem negativamente em nossa atual encarnação, né? Para que assim a gente possa crescer, melhor dizendo, para que assim a gente possa escrever uma nova história, para assim que a gente possa continuar a melhorar, a evoluir moralmente, espiritualmente, individualmente, coletivamente ou socialmente, profissionalmente e familiarmente. Então, fica bem nítido essa correlação entre o versículo 11 do primeiro capítulo do Evangelho de Eclesiastes com a questão da reencarnação que a doutrina espírita nos traz. Certo? Continuando, a experiência do sábio, versículo 12, ainda faz parte do primeiro capítulo. Versículo 12, eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém. Versículo 13, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Versículo 14, eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo, e digo, tudo é ilusão. E tudo como correr atrás do vento. Versículo 15. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Versículo 16. E pensei assim: eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Versículo 17. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Versículo 18. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem.
e quanto mais sabe, mais sofre. Esse é o último versículo do primeiro capítulo desse evangelho. Para este vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu continuarei até a gente conseguir completar esse evangelho de Eclesiastes, tá? Só para concluir, esse evangelho contém 12 capítulos, então vai ser muito rápido a gente concluir ele, tá? E à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai notando as semelhanças desse evangelho que foi escrito antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo com a vida que nós temos hoje, mais especificamente falando da vida que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, que, como a gente sabe, já há alguns bons anos está numa situação de corrupção extrema, né? Melhor dizendo, a nossa política não vai bem das pernas, né? Mas enfim, à medida que a gente for lendo, a gente vai identificando a situação do nosso país e a nossa vida com esse evangelho e outras questões também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã eu voltarei com o segundo capítulo. Tenham todos e todas uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Fui. Valeu.